Bom dia, aqui é do Caneto Semente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje para nossa semana, para a gente ver quais são as energias, né, para os próximos dias. Trouxe aqui 3 opções separadas por assunto. Esse primeiro montinho com pregador rosa para assuntos relacionados aos nossos relacionamentos, o tarô romântico. Para saber sobre trabalho, trouxe o Diário de uma Bruxa com esse pregadorzinho lilás para assuntos de trabalho, Diário de uma Bruxa. E o terceiro, Vidente da Luz, esse tarô com a capinha mais preta, né? Com pregadorzinho preto de bolinha branca. Para assuntos de dinheiro, sobre finanças, tá bom? Então fique à vontade, se quiser ouvir as 3 opções, tá? Vou deixar aqui separadas as outras e vou começar aqui quem escolheu sobre relacionamento, tá? Deixa aqui pra gente você ver essa opção. As cartas que saíram aqui foi a carta As de Espadas. A segunda, 2 de copas. E a 7 de espadas. Aqui, a energia que estamos falando é sobre uma relação amorosa, né? Olha que engraçado, a carta 2 de copas fala sobre um amor, sobre uma conexão. Só que aqui existe uma pessoa, as 2 pessoas estão mascaradas, estão com máscara, e as taças estão quebradas no chão, tá? Isso me veio uma energia de algo que ainda não tá claro nessa conexão, tá? Essas pessoas estão usando máscaras ali, como se elas não tivessem ainda colocado na mesa, né, todas as suas cartas, como se não tivessem falado sobre o que querem, mas a energia do que veio aqui é que uma verdade vai ser trazida, né? Quando a gente fala da carta As de Espadas, é uma clareza, essa verdade que uma dessas pessoas vem trazendo, com honestidade, tentando fazer justiça nessa relação. Então, por mais que vocês estejam ainda passando por essa fase de poucas informações sobre isso, sentindo que não abriu tanto o jogo, por alguma questão de não se sentir seguro ou segura nessa relação, algo vai vir à tona. E aí, essa carta que fala sobre desonestidade, ilusão, né, de alguma coisa, de pessoas que talvez tenham evitado responsabilidades, né, e claro, sofrendo, quando a gente faz uma escolha, a gente sofre as consequências dos nossos atos, né? Então, a carta 7 de espadas fala exatamente sobre isso. Então, aqui houve uma escolha, talvez no passado, né, de ocultar certas coisas. Essas coisas virão à tona agora, né? Essas verdades virão, né, à mesa agora. E aí esse momento, né, de desonestidade, talvez alguém tenha escondido algum assunto, né? Aqui também fala de uma mudança, né, que pode acontecer nessa situação por conta de alguém reconhecer, né, as consequências dos atos, né? Então, querer terminar com qualquer ilusão, querer tirar a máscara. Aqui, nessa carta 7 de espadas, existe uma mesa posta, bastante assim, próspera a princípio, mas não tem nenhum prato. E é uma escultura de gelo, assim, há uma situação próspera, só que ela tá sozinha. Então aqui é como se a pessoa, uma das pessoas, tenha ficado sozinha por um tempo, até desfrutando de uma boa vida, mas se sentindo assim, para que eu conquistei tudo isso se eu não tenho com quem compartilhar, sabe? E aí, algo que talvez possa ter machucado, porque na ponta dessa espada tem sangue, vai vir à tona agora, né? Como se tivesse trazendo, né, um esclarecimento, alguma questão que estava ocultada até esse momento, né? Essas pessoas aqui, o homem está virado para ela, mas ela está ali tomando, né, a sua bebida, como se ela soubesse que essa verdade vai vir. Então aqui, apesar de ser uma conexão, né, situações ainda vão ser faladas, vão ser trazidas à mesa, de modo que injustiça e coisas que ficaram ocultas no passado possam vir à tona, tá bom? Eu vou tirar aqui um conselho da espiritualidade com esse oráculo das deusas para esse grupinho. Aqui fala da deusa Maia, que fala sobre ilusão. Olha que interessante, nós estamos falando sobre ilusão aqui na mesa. Então aqui, tá vendo? A figura, a imagem, alguém levantando esse véu, ou seja, esse véu que encobria a verdade, esse véu que talvez tivesse impedido uma verdade de aparecer, mas agora ela vem, né,
trazida como oportunidade para que vocês possam lidar com isso, né? E possam escolher se querem ou não continuar nessa relação, ou então verdade que talvez não tenha sido faladas no passado e agora você toma conhecimento para entender um pouco do que aconteceu. Pode ser isso, né? Alguém venha contar o que aconteceu no passado para que você entenda melhor, né? E tenha clareza do que de fato foi o motivador, talvez, dessas pessoas não estarem juntas, que apesar de ser 2 de copas, as pessoas estão separadas, né? Tá bom? Eu deixo vocês com essa mensagem para nossa semana com relação ao relacionamento e agora eu vou tirar para quem escolheu assunto de trabalho, tá bom? Segundo grupinho, tarô Diário de uma Bruxa com esse pregador de live, vou deixar aqui para lembrar. Aqui saiu a carta Pajem de Espadas. Saiu a carta 9 de Copas. E aqui saiu a carta 8 de Espadas. O que acontece? Essa carta aqui, essas 2 de espadas, fala sobre o que está na nossa mente, né? Situações que são pensamentos, né? A carta Pajem de Espadas vem trazendo uma energia de alguém que está pronto para agir, né? Para vir comunicar algo, né? Para vir, de alguma forma, apesar de uma atitude talvez imatura, né? Aqui a pessoa vem apresentar suas ideias, vem apresentar aquilo que está na sua mente, como se estivesse querendo falar sobre o que tem pensado. E aqui, quando essa pessoa traz essa informação, essa ideia, esse compartilhar de ideias, aqui quem está recebendo essa informação tem uma satisfação muito grande, né? Isso, de alguma forma, traz um prazer para essa pessoa que está ouvindo, como se ela soubesse que isso ia acontecer, como se ela soubesse que uma hora ou outra, né, essa informação viria até ela. Tanto que ela está ali em paz, né? Sentada, apesar de ser 9 de copas, ela não está tocando a água. Ela está sentada na areia, mas está muito em paz, sabe? Então, de alguma forma, ela já sabia que essa verdade seria trazida para ela, né? Se a gente está falando de coisas de trabalho, aqui também tem essa energia, nessa carta 8 de Espadas, que fala sobre autossabotagem, né? Então aqui talvez a pessoa, por ser imatura, nessa carta Pajem de Espadas, ela não sabia como trazer essa verdade. Então aqui no trabalho é algo que você tem informação, tá? Sobre algo aqui. Alguém vem te trazer uma informação, né, que de alguma forma vai acabar com essa ilusão, né, vai acabar com vai impedir que essa autossabotagem, na verdade, só de trazer essa informação, né, sobre o trabalho, a empresa que você trabalha, aqui a pessoa já vai ter a sensação de que, apesar de se sentir vulnerável com tudo isso, não tem mais como continuar com essa autossabotagem, tá? Aqui vamos imaginar que fosse um aprimoramento, um trabalho, um curso. Então, a partir desse curso, você teria, então, o comunicado do chefe, né, que você vai ter um aumento. E aí você fica sempre tendo em mãos outras coisas para fazer, sem, no entanto, sobrar tempo para aquilo que você precisa para colher isso, que é merecimento seu. Só que parte disso é você, né, não querendo, por exemplo, vamos dizer que esse novo curso também te traga uma demanda a mais no trabalho, né? Então, apesar de você ser promovido, aquilo vai te trazer uma demanda e aí você fica meio que sabotando isso, sabe, de acontecer, fica sabotando esse passo a mais. E aqui, inclusive, tem até um passarinho aqui, né, como se de alguma forma essa informação já tivesse vindo para essa pessoa, para você ou para outra pessoa que vai trazer essa verdade, uma comunicação da espiritualidade, como se a espiritualidade aqui, além da intuição dessa pessoa, tivessem avisado que ela vai colher esse sucesso, né? Porque a carta 9 de copas fala dessa realização, fala de uma satisfação, né, que a pessoa vai ter e ela sabe porque ela está em paz. Então aqui, essa paz que ela sabe é porque ela já foi comunicada pela espiritualidade que isso, né, vai mudar a situação dela no trabalho ou no seu empreendimento, porque essa verdade que vai ser trazida para essa pessoa, ela vai de alguma forma... É uma libertação, né? Quando a gente traz uma verdade à tona, seja ela qual for, mesmo que traga certa confusão no início, né? Tem um papelzinho aqui junto das coisas dele, como se fosse um planejamento que ele tivesse feito antes de tomar essa ação, e isso vai mudar. Então, aqui
Resumo dessa história: no trabalho, no seu empreendimento, aquilo que você entende realmente como uma parte profissional. Você sabe que você tem direito a uma realização, e aqui alguma informação vai mostrar que estava acontecendo uma autossabotagem aqui. Seja sua de não assumir algo porque sabia que além da parte boa viriam novas responsabilidades, né? Aquilo que a gente fala. Quando a gente dá novos passos, a gente cresce em alguma coisa, a gente também toma pra gente responsabilidades. Talvez essa pessoa quisesse só a parte boa, né? Assim, usufruir da parte boa, sem, no entanto, o trabalho. Aqui também pode ser que uma outra pessoa traga uma verdade, um comunicado aqui, né? E você sabe que isso é fruto do seu trabalho, mas que de alguma forma você, a tua mente está sabotando aqui, você não está conseguindo enxergar. De alguma forma, existe alguma restrição aqui, né? Eu vou tirar aqui, para clarificar essa leitura. Vou pedir 3 cartas aqui do Lenormand. Sai a primeira do urso. Aqui sobre alguma teimosia, né? A carta dos caminhos, né? Das escolhas aqui. E a carta da foice. No final, no fundo do deck, a carta do cavaleiro. Aqui parece que vai chegar até você uma informação que vai te possibilitar escolhas para que você tenha essa realização, tá? Só que para isso, você vai precisar cortar essa mente sabotadora, ou que você não é capaz, vamos dizer que seja sobre uma promoção de um cargo que você não se sente capaz de abraçar. Isso é uma sabotagem sua, porque nem sempre a vida te dá tempo de você se preparar antes. Às vezes, as situações, oportunidades aparecem no seu colo, caem no seu colo. E você precisa abraçar, sabendo que se você não sabe alguma informação, é só você estudar, você procurar saber. Você, de alguma forma, se atualizar, estudar aqui, né? E você vai precisar cortar essa sabotagem, tá? E aqui há uma certa teimosia sua, né? De ver, de enxergar a importância ou do que vai ser trazido para você ou do que você vai levar, caso seja você a pessoa que vai comunicar alguma coisa. Então aqui com essas cartas, para mim ficou claro o seguinte: é necessário cortar aqui uma limitação, né, sua que está na sua cabeça, para que você possa, né, ter a opção de escolha e colher um sucesso, uma realização aqui que é sua, tá? E isso vai ser trazido para você, né? Talvez uma pessoa que tenha poder, que tenha força também, vai poder vir trazer isso para você, né? De alguém que seja mais calado, essa pessoa talvez venha trazer essa informação. Então aqui para trabalho ou para profissional, entenda que parte desse processo é se deixar não sabotar, né? É de alguma forma ali estar aberto para o que está para vir, porque é algo bom, né? Que você vai colher realização. Conselho aqui da espiritualidade vinha a deusa Lilith falando sobre poder. Olha que interessante. Aqui a gente falando de trabalho, esse passo, isso que vai ser trazido aqui, que vai refletir numa colheita, numa realização pessoal muito grande, vai te trazer poder. E claro, né? Às vezes a gente só quer a parte boa, né? Eu só queria o aumento da grana, mas não queria as novas responsabilidades. Mas isso também vai te trazer poder. Poder de decidir, né? Vamos dizer que você vire chefe aqui numa área, que você seja promovido. Dá medo, né? Dar esse passo inicial. Mas aqui esse passo vai trazer poder, vai trazer realização pessoal. Você só precisa cortar da sua mente essa autossabotagem, né? Tirar isso, não ter medo, entendendo que o que você não sabe ainda, você vai buscar saber, estudar, fazer curso, conversar com quem, né, passou por isso também. De alguma forma, assim, colher informações, né, de como você pode abraçar essa nova oportunidade aqui, porque isso vai ser trazido para você, está vindo, né, na sua direção e vai te trazer poder também, além de realização pessoal, tá bom? Então fica essa leitura aqui para quem escolheu sobre o trabalho, tá? Aqui o tarô Vidente da Luz, com esse pregadorzinho preto, para quem escolheu sobre dinheiro, finanças, tá? Saiu aqui a carta 8 de espadas, mesma carta da leitura anterior, talvez esteja conectada com a leitura anterior. Só que aqui, diferente da outra, ela não tá com as mãos atadas, tá? De novo, alguém que não quer enxergar uma situação com essa carta 2 de espadas. Só que aqui tem uma proteção da espiritualidade, né? Essa carta 8 de paus me fala sobre isso. De alguma proteção, né? De a situação de a espiritualidade fornecer para você opções, né? De algo rápido que tá para acontecer, tá? Só que aqui, em relação às suas finanças agora, né? Há uma
uma certa limitação da sua mente. Aqui a mulher está de mãos livres, ou seja, ela pode tirar essas vendas e ter maior clareza sobre o cenário que ali que se apresenta para ela. E aqui ela não está de mãos atadas, na verdade é só um reflexo. Então é como se ela, na verdade, tivesse aqui, ó, livre. O que ela vê no espelho é somente reflexo de própria, de se enxergar limitado àquilo. Então assim, sabe quando a gente pensa assim, hoje você tem uma dívida no cartão. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais poder você tem, maior é isso, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais investimentos, mais coisas você agrega na sua vida. Mas também dá medo, porque quando você imagina perder isso, você perde muito mais do que você tem agora na condição que se está. Então, é claro que o poder e o dinheiro, eles trazem medo nesse sentido, mas é um trabalho, porque o dinheiro é uma energia. E a gente precisa desbloquear essa energia, sabendo que eu vou ser capaz de dar conta dessa grana, desse montante, desse prêmio, de algum investimento que talvez você tenha feito. Então aqui existe uma sabotagem de querer enxergar que essa situação é para si, né? Aqui a carta 8 de espadas, como na carta anterior, ele fala sobre uma restrição, sobre uma autossabotagem aqui. Só que a pessoa tá com... Isso é só um reflexo da própria mente, né? Porque a pessoa não tá de fato aprisionada, né? Esses pássaros aqui também me falam sobre espiritualidade, assim como essa carta. Então, além de um movimento rápido, aqui me fala que você está sendo protegido. Então, não tenha medo, né? Qualquer passo que você der agora, que seja trazido para você, é mérito, é merecimento de algo, né? É colheita, né? Só que você vai precisar trabalhar essas questões. Então, aqui já está aparecendo nas cartas que há um trabalho a ser feito, que você precisa conduzir melhor na sua mente, de saber que é merecedor ou merecedora dessa grana, merecedor ou merecedora, se estiver ligado à leitura anterior, dessa promoção, e talvez isso, além do dinheiro, vai te trazer poder. Então, para você trabalhar, tem gente que tem crenças limitantes, como, quem tem dinheiro começa a passar por cima de todo mundo, dinheiro é algo sujo, quer conhecer alguém e dê poder a ela, e aí com tudo isso você tem medo, mas não tenha, tá? Porque esse dinheiro ele vem como colheita, trazido pela espiritualidade, parece algo rápido aqui, mas que o que tá talvez bloqueando você de perceber tudo isso é a sua mente, essa autossabotagem, tá bom? Vou tirar aqui uma carta conselho para quem tá nesse grupo sobre dinheiro, finanças. Aqui sai a carta da deusa Beste, falando sobre brincadeira. Olha que interessante. Quando a gente pensa numa criança, quando a gente pensa, né, numa energia ingênua, quando a gente fala de brincadeira, ela não sabe se no dia seguinte que ela vai acordar, se ela vai ter casa, se vai ter comida, se os pais vão estar ali. Ela não vive preocupada com isso. Ela vive vivendo ali o momento presente, cada dia, né? Como se fosse único, que é único. A gente nunca sabe se vai acordar no dia seguinte, né? Então aqui quando eu vi essa carta de brincadeira nessa leitura de trabalho, de grana, de dinheiro aqui, me fala para você ter uma leveza maior, sabe? De agir com naturalidade sobre isso, né? De começar a trabalhar na sua mente que é tranquilo você ter dinheiro, você vai saber como você agir, você adquiriu valores ao longo da sua caminhada. Então, trate aqui me fala é como se fosse algo que está vindo rápido, de positivo, e o que sabota é a sua mente. Então, leva isso como se fosse uma brincadeira. Não no sentido da irresponsabilidade, mas no sentido da leveza. Então, traga leveza para essa situação, né? Desde que a sua parte... Vamos imaginar, em vez de você ficar preocupado com a grana, faça uma lista de todas as coisas que você faria com dinheiro agora na mão. Eu vou trocar de carro, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou levar todo mundo para viajar. Seja qualquer coisa que seja, pega a coisa dessa grana que vai vir para você, desse montante, e pense como uma criança faria. Ela faria uma lista de brinquedos que ela quer ganhar. Então aqui, faça uma lista dessa imaginando as coisas boas que também o dinheiro pode trazer. O dinheiro traz segurança, o dinheiro traz conforto, o dinheiro te ajuda a ter um plano de saúde melhor, te ajuda a ter um carro para ir, te levar e te trazer de forma mais segura do que se você pegasse um transporte público ou tivesse, né, no carro de uma outra pessoa, que você não sabe como é que está dirigindo ali, se tem alguma questão emocional, sabe? Então, aqui pede para que você leve tudo isso com leveza, que vai ser um momento mais tranquilo do que você pensa, tá bom? Tenha fé, peça ajuda da sua espiritualidade para você
lidar com isso de uma forma boa, mas não tenha medo, porque isso aqui é colheita e você está sendo amparado, tá bem? Um grande beijo a todos, desejo uma semana maravilhosa para todos nós. Um grande beijo e até a próxima, queridos.